Number, eu consegui hoje uma entrevista com o engenheiro eletricista Helder Camargo Batista. E ele vai explicar pra gente qual a importância no contexto da engenharia elétrica em todo o ramo que tem a ver eletricidade e a importância do assunto que a gente está estudando hoje, número complexo. E aí, professor, fala pra gente. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, né? É o seguinte, porque quando a gente trabalha com corrente alternada, assim, durante o ensino médio, quando a gente aprende aí sobre eletricidade, a gente aprende a trabalhar com corrente contínua. Quando trabalha com corrente alternada, já entram outras formas de se trabalhar. E a corrente alternada, quando se trabalha somente com resistores, ela também não tem grandes problemas. Mas quando se introduz o estudo de corrente alternada, ou no estudo de corrente alternada, se introduz no circuito elétrico capacitores e indutores, ou bobinas, como às vezes se chamam os indutores, aí então a coisa já muda um pouco. Aí a gente tem que apelar para uma matemática já um pouco mais sofisticada. E essa matemática sofisticada entra exatamente isso que é o assunto de que vocês estão tratando aí, que é os números complexos, né? Então, o número complexo, como a gente conhece na matemática, ele tem aquilo que chama de parte real e parte imaginária. No estudo dos circuitos elétricos, essa parte real, ela se trata das resistências de um circuito, né? Quando o circuito tem resistência e capacitor, a parte real é a parte do número complexo, refere-se ao resistor, e a parte imaginária, né, no número complexo, se refere ao capacitor ou ao indutor. Aí o que tem de diferença aí no caso? Quando é capacitor, o sinal que se usa é negativo, quando é indutor, o sinal que se usa é positivo. E isso entra num cálculo chamado de cálculo fasorial, né? Porque o que é um fasor? Qual é a diferença de um fasor para qualquer outra entidade matemática? A gente conhece o vetor. O que o vetor tem de importância ou de característica? O vetor tem de característica o tamanho dele, que é o módulo, tem a direção e o sentido para qual ele está apontando. Uma mesma direção pode ter dois sentidos. O fasor, ele se trata de um vetor que varia de posição no tempo. Então, o fasor nada mais é do que um vetor, ele tem uma direção e um sentido, só que ele roda ao longo dos 360 graus. Então, por isso, o nome dele é fasor, daí vem o nome de, por exemplo, de trifásicos, tem as fases, né, dentro de um circuito elétrico, trifásico, bifásico, seja lá o que for. Então, deu-se o nome de fasor para esse elemento matemático que tem essa característica de, além de ter características de vetor, ele também roda, portanto o ângulo dele em relação a uma direção de referência muda. Enfim, a aplicação de números complexos então se refere ao cálculo fasorial, tratando de correntes alternadas e tendo nos circuitos elétricos resistores, capacitores e indutores. Espero ter ajudado. Ok, professor, muito obrigado e espero que todo mundo tenha esclarecido suas dúvidas. Caso haja alguma dúvida, por favor, poste a pergunta no nosso blog ou na nossa página do Face. Então, Complex Number, já a gente continua com outras matérias. Obrigada. Valeu!